Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e chego agora ao vivo neste sábado com as principais notícias e análise de especialistas. Agora são 13 horas e 20 minutos e hoje é o dia 2 de novembro e já estamos a um passo para o finzinho do ano, gente. E falando nisso, hoje nós vamos falar sobre os preparativos para compras, viagem e, claro, o futuro dos jovens, porque começa hoje o Enem. Fique com a gente, o Jornal deste sábado está começando. E olha, falando sobre o Enem, faltam poucas horas. Aliás, eu falei que começa hoje, mas começa hoje os preparativos, porque faltam poucas horas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. 4.200.000 estudantes se inscreveram para a prova, quase 10% a mais em relação ao ano passado e quase 1 milhão de inscritos a mais do que na edição de 2021. A reportagem que você vai ver agora é do Fernando Jesus. Nesse fim de semana começa o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. E as provas acontecem em salas de aulas como essa aqui. A prova é uma das mais importantes para quem quer ingressar em uma faculdade. São mais de 4 milhões de pessoas inscritas para o exame. É importante lembrar que os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas de amanhã. Uma dica importante para quem for fazer a prova do Enem é que alguns locais vão oferecer transporte de graça. Em São Paulo, por exemplo, o governo do estado anunciou que o metrô, trens e ônibus intermunicipais serão gratuitos nos 2 dias de prova. O período de gratuidade será das 9 às 21 horas. O local de prova está descrito no cartão de confirmação de inscrição. Para achá-lo, basta acessar a página do participante no site oficial do INEP. Não esqueça de levar documento de identificação original com foto e caneta obrigatoriamente preta. O candidato também poderá levar lanches e água se quiser. E a segunda fase desta prova será realizada no dia 10 de novembro. E há praticamente 24 horas do início da prova que pode mudar o futuro de muitos brasileiros. O coração, com certeza, está muito ansioso. E não só dos estudantes, gente, como dos pais também, né? Toda a família fica engajada e torcendo, né? Na expectativa de bons resultados. E será que dá tempo de aprender alguma coisinha ainda hoje? Será que vale a pena estudar ainda? Ou esse momento é de relaxar? Vamos saber mais agora? Vamos conversar ao vivo com o diretor pedagógico do cursinho Oficina do Estudante, Rafael Antunes. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Rede TV. Nós estamos com o Rafael na linha. Eu vou pedir para a nossa equipe continuar tentando falar com o Rafael. Será que a gente conseguiu? Rafael, boa tarde para você. Você nos ouve? Não, a gente infelizmente ainda não conseguiu se conectar com o Rafael Antunes, que é diretor pedagógico, para fazer uma análise e trazer aqui muitas dicas, gente, valiosas sobre o Enem, porque como a gente disse, amanhã começa a primeira prova do Enem 2024. Então é muito importante que a gente tenha orientações, né? Será que esse momento de revisar algumas questões que sentimos mais dificuldade ou é momento de relaxar? Já já a gente continua tentando se conectar, então, com o nosso especialista sobre o Enem. E olha, agora mudando de assunto, você sabe que nós estamos também neste mês de Black Friday. E você sabia que essa data, ela começou nos Estados Unidos, uma data de promoções em muitas lojas. Aqui no Brasil, acontece no dia 29 de novembro, é a última sexta-feira do mês. E também é o início, gente, para pegar aquela lista de compras e ver, né, o que eu vou dar de presente para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Será que vale a pena aproveitar essa data e fazer, então, as compras para a família e amigos? Faltam 52 dias para o Natal. Final de ano, né, gente? Será que, então, vale a pena? Esse é o momento de aproveitar as ofertas e gastar um pouquinho mais? O nosso repórter Pedro Viraldi está nas ruas de São Paulo para saber se as pessoas estão pesquisando os preços. Pedro, conta pra gente. Boa tarde para você. É isso aí, Tabata. Falta um mês para o início da Black Friday. E ao contrário do que se espera, alguns produtos já tiveram o preço aumentado. O comparador de preços Buscapé indicou que um tênis subiu 36%.
Eu vim às ruas para buscar o que os brasileiros querem comprar nessa Black Friday e se eles já estão pesquisando esses preços. Sim, pesquiso, né? Entro nos sites, pesquiso, faço as pesquisas, né? Para a gente poder ter um valor mais acessível, né? Você já está pesquisando os preços? Já estou pesquisando, sim. E algum está valendo a pena? Eu acho que não, viu? Eu acho que essas lojas aí estão enganando o povo, porque eles costumam vender, colocar um valor acima do que ele já vende, e aí quando chega na Black Friday ele dá uma queda e fica o mesmo valor. Eu acho isso. E no final, você acha que está valendo a pena? Acho que não, viu? Muito difícil, tá? Muito raro valer a pena, né? Que eles aumentam e que chega nessa época, né? Eles falam que baixou, mas é o mesmo preço. Você já está pesquisando algum item para essa Black Friday? Esse ano eu acho que eu vou economizar um pouquinho, gastar com o mínimo possível. E aí, você está ansioso para as compras natalícias? Vale a pena aproveitar os descontos? Vamos saber agora com o economista César Bergo, que já é de casa, né, gente? Sempre traz dicas maravilhosas para o nosso bolso. César, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa tarde, Tabata. É um prazer estar com vocês aí, né? E lá vem a Black Friday, né? Vamos nela. Vamos lá. Olha, pelo que a gente viu nas ruas, César, muitas pessoas não estão acreditando muito nos descontos, né? Muita gente até chama de Black Fraud. O que você acha? Será que vale a pena, César, aproveitar que nós estamos aí a poucos dias do Natal, né? Aquele momento que as pessoas realmente saem mais às compras. Muitos acabam, na verdade, brasileiro costuma fazer as compras bem em cima da hora, né? A gente tem esse costume, né, de deixar para a última hora mesmo fazer aquelas compras. Geralmente até um dia antes do Natal, os shoppings, as lojas ficam abarrotadas. Aí, na Black Friday, na sua análise, será que vale a pena aproveitar esse dia e já fazer aquele cheque na listinha de presentes? Vale a pena, Tabata, sim, né? Você pode obter preços muito vantajosos. Agora, não tenha dúvida, né, que existem comerciantes e comerciantes. Existem aqueles que já aumentaram o preço, como a gente viu aí, né? E acaba criando um descrédito. Então, é importante que o consumidor ele faça a anotação bonitinha, pesquise dia a dia aquele produto que ele quer comprar na Black Friday. E verificar no dia, através desses sites de buscas também, que ajudam a fazer uma comparação, qual é o preço mais barato. Não tenha dúvida que oportunidades vão existir, mas tem esse aspecto com relação à compra física. Às vezes você vai na loja, a gente lembra no passado, a Black Friday fazia aquelas filas enormes nas lojas, né? E realmente tinha promoções muito interessantes. Nesse caso, as promoções vão continuar, mas infelizmente existe uma gama de informações que precisam ser dominadas pelo consumidor. Agora, o dever de casa tem que ser feito. A listinha, qual produto que eu vou comprar, para não ir por impulso. E você não ser enganado também, como você bem mencionou, a tal de Black Fraud. Porque através do e-commerce, você coloca alguns dados, preenche formulários, e às vezes você pode estar sendo alvo de algum golpe. Então, muita atenção nesse momento. Não tenha dúvida que é uma data muito importante, não só no Brasil, mas internacionalmente falando. E existem promoções, sim, e deve se aproveitar se você pretende comprar um determinado produto. Cuidado também pelas cópias ou os produtos sem qualidade, né? Então tem que buscar não só preço, como também qualidade, viu, Tabata? César, você disse algo bem importante, né, que eu quero destacar, porque as pessoas precisam ter um planejamento de fato, né? Muitas pessoas acabam até dizendo, Black Fraud, não tem desconto nenhum. Mas será que ela pesquisou com antecedência? Né? Eu falo por experiência própria, né, César? Eu gosto muito aqui da gente compartilhar algumas questões pessoais, mas é porque acaba, de certa forma, até ajudando, né, os nossos telespectadores. Teve uma certa Black Friday que muitos meses antes, eu já sabia o que eu precisava, né? Então, eu acabei fazendo uma listinha lá e fui pegando os links de sites, né, das lojas e ia colocando os preços e fui acompanhando ao longo de vários meses, né? Se aumentava, se diminuía. Chegou no dia 29 de novembro, no dia da Black Friday, eu consegui ver quem realmente deu desconto
e a loja que não deu desconto, que aumentou e, no final das contas, colocou o preço que já estava meses antes. Então, assim, é muito importante fazer esse planejamento, né? Se não tiver tanto tempo assim de fazer uma planilha, como eu, por exemplo, fiz na época do Excel, né? Que a gente ia lá no Excel, colocava certinho a lista. Quem não tiver esse tempo, pode pegar ali no meio, tá na hora do almoço, para um minutinho no meio do trabalho, na hora do descanso, rapidinho, já sabe o que precisa comprar, vai dando print, pelo menos, né, antes. É uma forma, né, César, para que você não seja enganado. E você planejando, Tabata, você vai comprar no momento correto também, porque as promoções acontecem de madrugada, muitas vezes, e quando as pessoas entram de manhã, já não tem mais estoque do produto. Então, quando é verdadeiro e realmente tem um bom desconto, vende sim, e é bom. Quantas vezes já compramos televisores pela metade do preço na Black Friday, né? Então, você tem que ficar atento que as promoções existem, né? E, de qualquer forma, esse planejamento, você até merece agora um PIN de consumidor consciente, viu, Tabata? Porque é exatamente isso que a pessoa tem que fazer, porque é para ela própria que ela está fazendo. Então, essa pesquisa é fundamental, vai existir alguém que vai fazer uma promoção que não é promoção, a gente sabe disso, mas você já vai estar sabendo no dia. E é importante a pessoa ficar preparada para entrar em campo, né? Porque parece até que um jogo de futebol. Você tem 45 minutos do segundo tempo, o juiz levanta a placa de 2 minutos, você tem que entrar jogando já no dia 28, preparado, porque existe outro aspecto também. Quem compra pela internet, existe uma sobrecarga no sistema e muitas vezes você não consegue acessar com dificuldade na própria internet. Então, isso é muita atenção nesse momento. Eu tenho certeza que muitos vão fazer boas compras na Black Friday, porque, de fato, existem comerciantes também que querem que essa data dê certo. Então, é uma data muito importante pelo comércio, a previsão é de vendas da ordem de 9 bilhões, então são coisas muito importantes que as pessoas devem prestar atenção para aproveitar ao máximo essa data. Mas já planeja desde já, você falou bem e merece o PIN de um bom consumidor consciente, viu, Tapa? Ganhei uma estrelinha, César. Agora, olha, eu queria te perguntar com relação ao pagamento, viu? Nessas promoções, será que vale a pena ainda barganhar mais um pouquinho ali com o vendedor, negociar o preço para tentar pagar à vista ou faz parcelado? E aí, César? Olha, pechinchar sempre é necessário, tá? Sempre um descontinho se consegue, isso não tem a dúvida. Mas vamos dizer o seguinte, alguns produtos, até por questões do próprio dólar, que subiu bastante esses dias. Então, aqueles produtos que não foram importados ainda, que vão ser importados, esses, infelizmente, vão estar mais caros. Mas os produtos que já têm estoque, e é bom para o comerciante fazer o giro do estoque, porque ele acaba ganhando e vai ter uma margem menor, mas vai ter um ganho pela quantidade. Isso é importante. E esse pechinchar, nesse momento, é porque o comerciante quer vender e você quer comprar. Então, você pode chegar num acordo. Geralmente, você consegue melhores preços indo pessoalmente nas lojas, né? Na internet, geralmente, tudo é automático e fica difícil você conseguir algum desconto. E normalmente, utilizar ao máximo o pagamento parcelado, se não tiver desconto, porque quanto maior a parcela, e essa taxa de juros está bastante elevada, você acaba ganhando um dinheirinho aí como é importante. Então, não tenha dúvida, se tiver o parcelamento sem juros, né? E é bem que fique claro isso, sem juros, não pagando juros. E pechinchar também. Esse é a grande dica e o caminho, viu, Tabata? Agora, César, a gente fala muito, né? Imagina Black Friday, só produtos. Agora, tem também a questão de viagens. O setor de turismo aproveita também para fazer promoções, né? Pacotes de viagens, passagens aéreas, a rede hoteleira, resorts, enfim. É um momento que eles também utilizam, é claro, para arrecadar lucros, né? Agora, eu queria compartilhar uma informação que, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, César, o turismo doméstico brasileiro, ele continua em alta. No último mês de setembro, cerca de 80% das pessoas viajaram para destinos nacionais. Então, teve uma boa movimentação no setor de turismo aqui no Brasil no mês de setembro. E esse finalzinho de ano, a expectativa é ainda mais.
né, que o setor seja realmente movimentado. As passagens aéreas costumam ficar mais baratas também. E aí, na Black Friday, o que você acha, César? Vale mais a pena comprar um item, uma roupa, um sapato ou viajar? Tem uma frase que eu queria compartilhar, que eu gosto muito, que é: na próxima vez que estiver em dúvida entre comprar uma roupa nova e viajar, lembre-se que em outros lugares ninguém conhece suas roupas velhas. O que você diz sobre isso? Vale mais a pena investir numa viagem ou aproveitar para comprar um sofá novo, uma geladeira nova, uma fritadeira nova? Olha, é muito importante o que você está colocando, Tabata, porque hoje a Black Friday está também no dentista, no médico, você tem desconto até de consultas médicas, de procedimentos cirúrgicos, né, estéticos. Você tem na área de serviços muita oferta em função da Black Friday. Mas o turismo, obviamente, a tendência é que o turismo interno cresça mais, porque o dólar está proibitivo. Então, as viagens para o exterior realmente ficaram muito difíceis, porque você prefere viajar aqui para o Brasil, que tem bons destinos, e realmente a tendência nesse final de ano é aumentar essas viagens internas. Agora, não tenha dúvida que optar, às vezes, por uma viagem é melhor do que comprar um produto, porque você vai se distrair, vai aproveitar. O importante é não fazer aquelas dívidas para viajar, porque senão essa viagem vai ficar sendo lembrada para sempre. Todo mês você vai falar assim: gente, tem que pagar a viagem, né? Então é importante que faça um planejamento para poder aproveitar ao máximo a viagem. Agora, tudo isso depende do que o consumidor precisa. Às vezes precisa de uma geladeira melhor, precisa de uma televisão melhor, isso vai propiciar um benefício, um bem-estar melhor para a família, né? Não tenha dúvida que cada caso é um caso, mas também as viagens são importantes, os descontos que você pode obter, lembrando, tomar cuidado também com as agências de viagem, né? Que nós temos notícia de agências de viagem que acabou aplicando golpes nos consumidores, né? Muita atenção, porque é um dinheirinho suado que você ganha e aí, infelizmente, às vezes você perde, como a gente tem visto aí no mercado. Então, o mercado de turismo é interessante, as viagens são interessantes, mas, mais uma vez, eu vou pedir ao nosso telespectador que fique atento, né, às ofertas mirabolantes. Não existe terreno no céu, né? Tomar cuidado com as ofertas, né? Existe um limite que vai ter desconto na Black Friday, mas tem situações que realmente prefiro não entrar porque, de fato, vai causar dor de cabeça para o consumidor. Isso é importante que o consumidor fique atento e pesquise e verifique os preços relativos para verificar se realmente aquele valor é um valor exequível, com um bom desconto, que você vai conseguir comprar o produto, viu, Tabata? Perfeito, César. Olha, muito obrigada pela participação no nosso Jornal de Sábado, trazendo sempre dicas, orientações. É tão gostoso falar com quem entende do assunto e deixa um assunto que poderia ainda, de certa forma, ser um pouquinho ruim, porque às vezes a pessoa está pensando: ai, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Mas você deixa tudo tão mais leve, César. Muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez falar contigo. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço e, olha, pesquise, Tabata. Faz favor, viu? Com certeza. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um ótimo fim de semana. Tchau. Obrigado. Você também. Obrigada. E olha, eu vou para a câmera 2 agora porque eu vou chamar uma atenção, porque nós estamos falando também de um assunto muito sério que os noticiários estão destacando e a gente não pode deixar de falar, que são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Gente, faltam só 3 dias. Os candidatos Kamala Harris e Donald Trump estão praticamente empatados nas pesquisas. E, apesar disso, a candidata democrata estava perdendo força, viu? E a vantagem é para o republicano liderar os resultados. Mas, pelo jeito, gente, nada vai estar definido até a contagem dos votos. Vamos ver. Nessa última semana, antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a disputa estava acirrada. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estavam em situação de empate técnico. E isso de acordo com as recentes pesquisas. Os levantamentos sobre as eleições nos Estados Unidos analisam voto popular e não levam em consideração o sistema de colégio eleitoral. Lá, o presidente e o vice não são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos. Os eleitores, na realidade, escolhem os representantes do colégio eleitoral de seus respectivos estados.
O número de delegados em cada estado vai de 3 a 54, sendo proporcional ao tamanho da população e de congressistas. O candidato que conseguir a maioria dos votos naquela população leva o número total de delegados, independentemente da margem entre as porcentagens dos concorrentes. No total, um candidato precisa conquistar 270 dos 538 delegados para ser eleito. Em um levantamento, Trump tinha a leve vantagem na corrida presidencial. O candidato republicano recebeu 49% das intenções de voto contra 47% da democrata Kamala. Outra pesquisa já apontava Kamala Harris na liderança, por 1 ponto percentual. A democrata recebeu 47% das intenções de voto contra 46% do candidato republicano. Disputa acirradíssima e terça-feira, como a gente viu, os americanos vão decidir se Donald Trump vai retornar à Casa Branca, elegendo o ex-presidente para um segundo mandato, ou se Kamala Harris vai ocupar o salão e se tornar a primeira mulher e, por sinal, gente, primeira mulher negra asiático-americana a se tornar presidente dos Estados Unidos. Os candidatos disputam 538 votos eleitorais para ganhar dos 50 estados e do Distrito de Colômbia. Uma campanha, como eu disse, muito acirrada, que culminou até mesmo na substituição de candidato do Partido Democrata, o Joe Biden. Para a gente analisar melhor o cenário e saber como estão sendo as coisas por lá nessas últimas horas antes do pleito, eu convido agora ao vivo o professor honorário da Universidade de Oxford, especialista em Direito Internacional, Daniel Toledo. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Muito obrigado pelo convite. Professor, você fala direto dos Estados Unidos, né? Você está no Texas neste momento. Eu queria que você passasse para a gente que horas são por aí. Correto. São, você pode até ver aqui no relógio, 11h41 da manhã. Aqui eu estou em Houston, Texas. Perfeito. Agora eu queria te perguntar primeiro, né, porque faltam pouquíssimas horas para essa eleição, que com certeza, claro, é a eleição mais importante quando a gente fala, né, de modo geral, a eleição presidencial mais importante do mundo, não tem como. Agora, como que está o otimismo dos eleitores nas ruas, onde você tem andado, o que você tem percebido dos eleitores? Eu tenho percebido uma semelhança muito grande com o que eu vi no Brasil na última eleição presidencial. Nós vemos muitas pessoas engajadas nas eleições, nós vemos muitas pessoas, inclusive por essa característica polarizada, a gente tem visto muitas pessoas aqui levantando bandeiras, colocando panfletos na frente de casa, né, bandeirinhas pequenas na frente de casa, fazendo demonstrações de intenção de voto. Isso não era comum nas eleições anteriores. Hoje a gente tem visto isso muito mais intenso e essa disputa está cada vez mais acirrada com essas pessoas na rua. O que você tem, professor? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, perfeito, perfeito. Professor, o que você tem percebido de diferença entre os eleitores, os apoiadores de Kamala Harris e de Donald Trump? Quais são os temas principais de cada um? Bom, Donald Trump tem batido muito na questão econômica e na questão internacional, né? O que particularmente eu acho que não é o grande forte dele. Ele deveria ter batido um pouco mais na questão da economia interna e não da economia externa, porque no governo dele, na economia externa, não foi um resultado melhor. Talvez agora ele esteja buscando fazer algo diferente para tentar realmente melhorar essa economia externa. Kamala Harris tem batido muito na questão de imigração, que também não foi o forte, né, no governo Biden, né? Na verdade, pelo contrário, foi péssimo no governo Biden, e nós tivemos aí a entrada de muitos imigrantes legais e, de certa forma, os imigrantes legais em si, os bons imigrantes que entraram querendo trabalhar, se é que nós podemos chamar assim, de bons alguns imigrantes ilegais, nós tivemos também a entrada de gangues, onde hoje nós temos um grande problema aqui com gangues, principalmente venezuelanas e mexicanas, que acabam se degladiando e acabam trazendo violência em diversas grandes capitais aqui dos Estados Unidos. Então eu acho que tanto um quanto o outro precisa bater muito nessa questão e resolver essas questões, não só de economia, mas também segurança pública e fronteira.
Que a presidência dos Estados Unidos, ela interfere muito na política econômica mundial. Como os resultados eles podem impactar o Brasil, seja a vitória de Kamala Harris ou de Donald Trump? Tá, agora nós vamos falar uma coisa extremamente diferente da política interna nacional, nós vamos falar da internacional. E aí sim é onde a gente vê uma questão muito diferente entre os dois candidatos. Primeiro, Donald Trump tem uma política muito mais isolacionista, ele pretende trazer os Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos, né? Como ele imagina que seja o melhor cenário. Mas muitos professores e muitos especialistas na questão geopolítica têm batido o contrário disso, né? Hoje nós temos aí um equilíbrio mundial de forças, hoje nós temos um equilíbrio de poder principalmente numa grande potência democrática que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem uma situação de liderança no cenário mundial. Quando você tem um enfraquecimento da atuação dos Estados Unidos dentro desse cenário mundial, você vai ver outros países querendo tomar esse lugar de liderança mundial, ou seja, ter uma nova ordem mundial, que hoje vem sendo disputada muito fortemente pela China, Rússia e aqueles aliados a eles. Infelizmente, esses aliados que estão a eles não são nações democráticas, né? São nações muito mais puxadas para o lado socialista, muito mais ditatorial. Então, hoje, se nós tivermos um enfraquecimento do poder dos Estados Unidos no cenário internacional, na geopolítica, nós vamos ter sim uma dominância desses países, nós vamos ter sim um ganho de força desses países que pode impactar diretamente aí no cenário internacional e na tranquilidade mundial, né? E o Brasil, dentro dos BRICS, talvez faça parte disso, talvez esteja menos desprotegido, eu não diria que estaria mais protegido, mas eu acredito que ainda assim o Brasil teria diversas consequências, principalmente na questão política, onde nós vamos ter aí um fortalecimento desse regime mais esquerda, mais ditatorial. Com certeza. Inclusive, né, só reforçando, trazendo, né, um adendo aqui, que o presidente Lula também, ele demonstrou apoio à candidata Kamala Harris. Então, pode ter aí um efeito também caso Donald Trump vença, né, essas eleições. Agora, professor, eu queria tratar aqui que o sistema eleitoral americano, ele é bem diferente do brasileiro, né? Para a gente, soa muito estranho, né? Quando fala de delegados, né, a forma de votação deles. O que eu queria te perguntar é quais são os estados decisivos. Donald Trump e a Kamala Harris, eles estão neste fim de semana na Pensilvânia, né? Qual a importância da Pensilvânia para o resultado eleitoral? Vamos colocar então, vamos explicar primeiro como é que funciona bem rapidinho para as pessoas entenderem. Primeiro nós temos o voto popular ele vai definir quem ganhou no estado, e quem ganhar no estado, não importa qual a margem de votos, essa pessoa vai levar todos os votos dos delegados daquele estado para chegar nos 270 pontos. Cada estado tem um número de delegados diferente e esse número de delegados vai de acordo com o número populacional daquele determinado estado. Então, de uma forma bem simples explicando, é assim que funciona. Por que eles estão hoje todos na Pensilvânia? Porque Kamala Harris já está na frente em Michigan, Kamala Harris já está na frente em Wisconsin e só falta a Pensilvânia para ela dominar aquela região, para fazer ali o Great Blue Wall, que eles chamam ali na parte superior, onde vai fazer com que Kamala Harris vença facilmente essas eleições. Porém, na Pensilvânia, Kamala Harris está na Pensilvânia, Donald Trump está com uma vantagem de 0,7%. Uma vantagem irrisória, mas é uma vantagem que precisa ser considerada. Então, se ela quer vencer as eleições, eu acredito que ela deve focar, sim, na questão da Pensilvânia. Assim como Donald Trump, porque ele já tem Pensilvânia, Geórgia, North Carolina, Arizona e Nevada, onde ele está com uma pequena margem, mas ele já está com alguma margem sobre Kamala Harris. Então, se eles focarem na Pensilvânia, eu acho que o grande battleground dessas eleições será, sim, na questão de Pensilvânia e Geórgia, onde nós tivemos aí algumas surpresas e pode ser que Geórgia nós tenhamos também mais uma surpresa nesse ano. Nossa, vamos ficar atentos então, né, professor? Todos os olhares voltados então nesses últimos dias para os Estados Unidos. Professor, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te ouvir e aprender contigo. Até uma próxima.
Muitíssimo obrigado, um excelente final de semana a vocês. Igualmente, obrigada. Tchau, tchau. E olha, eu vou para a câmera 2 agora, porque lembra que a gente falou sobre o Enem? O Enem 2024, ele começa amanhã. E hoje, o último dia para dar uma estudada ou para relaxar, não sei, vamos saber agora com o diretor pedagógico do cursinho Oficina do Estudante, Rafael Antunes, porque agora sim a gente conseguiu a conexão com ele. Professor, muito obrigada pela entrevista desde já. É um prazer falar contigo e seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, boa tarde. É um prazer falar com vocês também. Prazer é todo nosso. Professor, primeiro de tudo, né? Sabadão, o que os candidatos devem fazer hoje? Estudam mais um pouquinho, revisam aquelas questões, aquelas matérias que eles sentem mais dificuldade ou não? Esse momento é para descansar. Olha, Tabata, a nossa orientação é que nessa véspera da prova, o candidato ele reserve um tempo para ele, para esse descanso, porque retomar algum estudo às vésperas do exame pode causar ainda mais ansiedade, ainda mais nervosismo, se ele de repente se deparar com algum conteúdo ou com algum assunto que, poxa, eu percebi que esse assunto eu não estou tão seguro. Então, isso vai me levar para a prova já com um nível de ansiedade muito maior. Então, o que havia para ser feito, já foi feito. O que havia para ser estudado, já foi estudado. Agora, nesse momento, é importante que esse candidato ele se prepare em termos físicos, porque a prova do Enem, ela antes, além da exigência de conteúdo, da exigência de domínio das matérias, ela exige do candidato um preparo físico. Afinal de contas, amanhã serão 5 horas e meia de prova, né? Então, é muito importante que esse candidato, no dia de hoje, consiga se alimentar bem, consiga se hidratar, tenha uma noite de sono tranquila, tenha aí uma carga horária de sono adequada, para que ele possa ir para a prova amanhã com a parte física também bastante estruturada, né? Já que a parte acadêmica, já que o estudo, ele já fez ao longo do ano. Pensar em revisão de conteúdo agora, eu considero um pouco arriscado, tendo em vista esses fatores que eu comentei com vocês agora, de gerar aí uma ansiedade, uma apreensão nesse candidato. Professor, agora amanhã, né, tem a temida redação, professor. Muitos candidatos têm muita dificuldade, né? Eu vou tirar o ponto só para eu conseguir concluir o meu pensamento. Professor, com relação à redação, por onde começar? Os alunos devem primeiro começar com as questões que eles têm mais dificuldades ou já começa pela redação? O que você diz? Olha, Tabata, essa acho que talvez uma das grandes dúvidas que os alunos têm no primeiro dia da prova, né? Eu começo pelas questões objetivas ou eu começo pela redação, né? Amanhã a prova é de linguagens e ciências humanas, além da redação. A minha sugestão é o seguinte: isso obviamente vai variar muito de candidato para candidato, mas uma dica que eu considero muito importante: leia, antes de você começar a prova, leia a proposta de redação. Faça uma leitura dos textos que vão subsidiar, né, os textos que vão estar apoiando aí a proposta de redação, a coletânea que estará ali na proposta de redação. Faça uma leitura dessa coletânea, faça uma leitura da proposta, entenda o que a proposta de redação está exigindo de você, e aí sim eu sugiro que vá para a prova objetiva, porque muitas vezes, ao ler os textos das questões de ciências humanas, ao ler os textos das questões de linguagens, eu posso extrair e obter a partir dessas questões, desses textos, subsídios que podem me auxiliar na escrita e na produção da minha redação. Então, eu acredito que isso seja importante para aquele candidato que, às vezes, tem dificuldade em construir o seu repertório de texto, tem dificuldade ali de elencar os seus argumentos, lembrando que a redação de amanhã é um gênero dissertativo, então ele vai precisar expressar uma opinião acerca de um tema, e muitas vezes esses argumentos podem estar ali presentes nos textos de apoio das questões de ciências humanas, assim como nas questões de linguagem também. Perfeito, professor. Muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu te agradeço demais. E fica, então, as dicas suas para quem estiver nos acompanhando. Obrigada, professor, e até uma próxima.
Muito obrigado, boa sorte amanhã para todos os candidatos. Boa sorte, muito obrigada. E é isso, gente. Boa sorte para você que estiver nos acompanhando e for prestar o Enem 2024. Uma boa sorte, uma boa prova para você e um ótimo fim de semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.